Bom, a gente vai até conhecer agora a história, não é? Alguns casos de mulheres que passaram por momentos difíceis. Uma delas, doutor Sérgio, ficou 10 anos sem ir ao médico. 10 anos, gente. E na consulta, depois desses 10 anos, né, descobriu que estava com câncer na mama. Vamos ver. A descoberta de um câncer pode ser devastadora, mas Patrícia conseguiu se manter firme. E mesmo com o diagnóstico de um tumor no seio, não deixou de se sentir bela e de se cuidar. Em 2006, eu observando um grãozinho bem pequeno com formato de arroz, eu já procurei ao médico e de lá para cá eu venho sempre acompanhando. Todos os exames, desde o primeiro, apontaram como benigno. Até que no ano passado, em 2012, eu resolvi procurar uma mastologista, que é uma médica mais específica, para me dar uma tranquilidade melhor. Então a gente partiu para uma biópsia, que foi onde, infelizmente, apontou o resultado como maligno. No início foi difícil enfrentar a dor, mas ela descobriu uma forma de tornar tudo um pouco mais fácil. Foi uma situação que você vê com longo prazo, que você fala, eu tenho que enfrentar isso tudo, eu vou dar conta. Fiz esse blog para poder, é uma forma de autobiografia, para poder contar a minha história, a forma que eu lido com ela. Então, assim, eu quero ajudar pessoas que estão na mesma situação que eu e também quem de repente acha aí que quebrar uma unha é o pior problema do mundo, para a pessoa de repente perceber que a vida não é assim. Então, a minha intenção é ajudar. O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais frequente no mundo e é o mais comum entre as mulheres. Consultar o médico e fazer os exames preventivos todo ano é a melhor forma de evitar a doença. A ferramenta precoce para diagnóstico do câncer de mama é a mamografia. Porque só a mamografia é capaz de detectar o câncer na fase em que ainda não temos tumor, nas fases muito iniciais. É uma rotina que todas as mulheres devam se submeter anualmente à mamografia a partir dos 40 anos até os 65. Dona Dalva faz questão de realizar o acompanhamento preventivo. O exame é rápido, simples e não dói. Não sente nada, Não sinto não, um exame bem tranquilo, é só uma compressão mesmo, não incomoda muito não. O problema é que nem todas as mulheres percebem a importância de se cuidar. Hoje, menos de 50% das mulheres que têm acesso à mamografia através de planos de saúde realizam este exame. Dona Neuza fazia parte deste grupo. Ela não ia ao médico há quase 10 anos e descobriu recentemente um câncer no seio. Eu tive que ir na policlínica, no posto de saúde, porque tinha muitos anos que eu não fazia mamografia. Aí eu já estava preocupada. Aí fui à policlínica e aí a enfermeira me examinou. Bastou ela me olhar sem roupa que ela percebeu que eu tinha um caroço. Estava tão visível que só eu mesmo que não percebia. Carla também se descuidou e descobriu outro tipo de câncer. Eu não estava indo de 6 em 6 meses, nem de ano em ano. Então isso foi um pouco erro meu. E eu fui pedir uns exames mais específicos, porque eu estava sentindo alguma coisa incomodando no sentido da dor e da hemorragia, que me chamou mais atenção. Como o diagnóstico foi feito rapidamente, Carla conseguiu o resultado esperado. Em 2 semanas eu já estava operando. Então depois de 15 dias eu fui e o resultado deu, graças a Deus, super positivo, que eu não precisaria nem da quimioterapia nem da radioterapia. Histórias diferentes, mas ideais em comum. Esperança e vontade de viver. Vou passar por ela tranquilo, com muita fé em Deus, com muita esperança, com muita alegria de poder confiar nesse Deus. A minha prioridade hoje é me cuidar. Hoje eu estou trabalhando, mas o meu horário do meu médico é o meu horário do médico. Eu tenho sonhos, eu tenho projetos, quero crescer ainda na vida como pessoa, quero ver a minha filha crescendo e, se possível, de repente virar uma vovó daqui a um tempo. Eu quero tudo isso. Isso, muito bem. Um beijo para todas vocês
3 mulheres guerreiras aí. Continue assim, né, guerreando contra todo o mal que aparecer e principalmente se cuidando, se amando, sendo exemplo para tantas outras mulheres aí que passam por isso, né? Então, doutor Sérgio, o perigo, né, de ficar tanto tempo. Eu, graças a Deus, estou em dia. Esse ano eu já fiz minha mamografia, já fiz o meu ultrassom de mama. Porque muitas vezes a gente tem que fazer mamografia e o ultrassom, doutor Sérgio? Na verdade, o ultrassom ele é muito útil nas mamas densas, né? Mamas de mulheres que nunca tiveram filhos, né? Porque a mama ela termina realmente a transformação dela com a gravidez. Então, mulheres que nunca engravidaram, têm as mamas mais densas, o raio-x ele tem dificuldade de atravessar essas mamas, então na mamografia fica uma imagem branca de difícil diferenciação com um possível tumor que esteja ali no meio. Então, o ultrassom ele é muito útil para complementar a mamografia. Algumas mulheres preferem fazer ultrassom, porque o ultrassom não aperta as mamas, então elas não sentem dor. Mas um exame não substitui o outro, porque a mamografia é o único exame que detecta microcalcificações. E essas microcalcificações podem significar um câncer inicial. Podem, porque tem microcalcificações que são benignas, mas o único exame que detecta essas microcalcificações é a mamografia. E claro, gente, não dói, pode fazer tranquilamente. Acho que talvez assim, comparando o homem lá, né, a história do câncer de próstata, olha, seja a prevenção, né, no exame urológico, ele fica com medo, com receio. A mulher com a questão da mamografia, vai apertar, vai espremer, não se preocupe, a melhor coisa que tem é a gente fazer aquilo que a gente deve fazer. São segundos, são poucos segundos, né, doutor Sérgio, que vão valer a pena para a gente, com certeza, estar bem com a nossa saúde. Se por um acaso houver alguma coisa, vai ser detectado quanto antes, o tratamento vai ser menos invasivo, com certeza, né, doutor Sérgio? Aqui tem várias perguntas já chegando para você. A Maria de Leopoldina, aqui em Minas Gerais, beijo para vocês, queridos. Ela diz, pessoas que já tiveram mastite por conta de amamentação podem vir a ter câncer, doutor Sérgio? Olha, não existe nenhuma relação. A mastite é um quadro infeccioso, muito comum de acontecer após o parto, no puerpério, mas não tem nenhuma relação com câncer de mama. O que a gente observa é que, às vezes, alguns casos avançados, eles se transformam em mastite, porque o tumor, ele literalmente assume uma dimensão muito grande, necrosa a pele, então existem infecções secundárias, né? Então, nas mulheres após a menopausa, após os 50 anos, o que a pessoa às vezes acha que é uma infecção pode ser um câncer. Então, cuidado. Isso, cuidado, todo cuidado é pouco. A Andréia Aparecida, de Belo Horizonte, ela disse que fez um exame de colo do útero e pediram retorno de 4 meses, não falaram se teria que fazer outros exames e ela gostaria de saber quando um médico solicita isso e depois um retorno, o que significa? Obrigada a você, André. Ela ficou preocupada com a questão do retorno, né, doutor Sérgio? Na verdade é o seguinte, ela falou a idade dela? Não, ela não falou a idade. Mas não importa. O que ocorre é que ela, com certeza, ela teve uma alteração no exame de Papa Nicolau dela, né? Ela fez o exame de prevenção e deu uma alteração, possivelmente alguma alteração relacionada ao HPV. E então ela pediu, quando é uma alteração que a gente chama de baixo grau, a conduta médica é repetir o exame em 6 meses, né? E aí eu faço um alerta para ela, a questão da vacina, né? Que a partir do ano que vem vai começar a ser administrada nas crianças, nas escolas de todo o país, a faixa etária de 9 a 11 anos de idade. E no caso, essa paciente, essa mulher, ela com certeza está numa faixa etária mais avançada e ela se pergunta, e eu, né? Eu tenho direito à vacina? E, infelizmente ainda não, né? Quer dizer, o governo vai disponibilizar vacina contra HPV apenas nas pré-adolescentes, nessa faixa etária que eu mencionei. Então, mas eu aconselho para ela tem que, então, você tem que repetir o exame de Papa Nicolau e também, se possível, tomar a vacina. A vacina, ela previne contra 4 tipos de HPV, são os tipos mais comuns, e aumenta a imunidade contra o vírus, o que é o mais importante. Ok. A Carla, ela pede qual a dica para uma mulher que está com suspeita de um nódulo nos seios?
consultar um médico, né? Isso é o mais importante, né? Porque pelo simples exame, pelo exame clínico no consultório, o médico vai saber se é um cisto, se é um nódulo benigno, se tem uma suspeita de nódulo maligno, né? Os nódulos benignos, eles são móveis, e os nódulos malignos, geralmente eles são aderidos à pele, à mama, são completamente diferentes. Quer dizer, nós especialistas, a gente sabe o que é um câncer e o que não é. Ok. Mais uma pergunta. A Silvana, ela diz que tem um nódulo nos 2 seios há 4 anos e faz controle. A pergunta é por que não se tira de uma vez isso antes de virar um câncer, doutor Sérgio? Os médicos não querem tirar, Pergunta Silvana. Excelente, muito boa mesmo, porque o problema dela é o problema de inúmeras mulheres, né? E a grande questão é o seguinte, o câncer já nasce câncer. Então, um nódulo benigno, ele não se transforma em câncer. Então, esse nódulo dela, há 4 anos ela está com os nódulos, é benigno. Para ela retirar, possivelmente ela vai ter que receber várias cicatrizes na mama, que é uma cirurgia que abre a mama, retira um pedaço da mama, às vezes o nódulo está mais profundo. Então, ela tem que pensar muito. Hoje em dia, a conduta, então, é conservadora. A gente não costuma sair tirando, então, todos os nódulos, porque são nódulos benignos que vão chegar até o tamanho de 2 centímetros e depois disso não crescerão mais. Então, esse é um nódulo, o comportamento de um nódulo benigno é esse. E ela pode conviver com esse nódulo tranquilamente, faça o acompanhamento, esse nódulo, repito, não se transforma em câncer. Ok, pode ficar tranquila, né, doutor Sérgio? Doutor Sérgio, quais foram as novidades? A gente já citou aqui, nós fizemos uma matéria, citamos aqui no programa, na época do lançamento da campanha, as novidades do governo de Minas aqui para a campanha, que você, inclusive, é o coordenador estadual, porque muitas pessoas que estão assistindo a gente ainda não sabem e tenho certeza que você tem boas notícias. Sim, com certeza. A grande questão e a maior novidade, o grande problema, quando a gente fala em mamografia no interior, né? Nós vivemos num estado que é como se fosse um país, muito são 853 municípios. Então, nós não temos mamógrafos nos pequenos municípios, no norte de Minas, nordeste de Minas, noroeste de Minas, são regiões assim precárias em questões de mamografia. Então, se a gente está falando num programa que a mulher, aconselhando as mulheres a fazerem mamografia, e aí, como elas ficam? Então, o Estado de Minas, ele está numa parceria com a iniciativa privada, ele contratou 10 caminhões equipados com mamógrafos modernos, digitais, que estão percorrendo todas as cidades do norte e nordeste de Minas e agora estão descendo para o centro do estado e sul de Minas. Então, são os mamógrafos móveis e tem sido um sucesso. Porque, olha, tem cenas assim que nos emocionam. O caminhão atravessando o Rio São Francisco numa balsa, sabe, para chegar nos municípios do outro lado do rio e oferecer mamografia para as mulheres do interior. Então, o que a gente vê é o seguinte, a realidade dos grandes municípios é uma, a realidade dos pequenos municípios no interior é outra. Então, o Estado tem atuado muito nisso, em oferecer o exame para essas mulheres. E essas mulheres que têm a mamografia alterada com suspeita de câncer, essas mulheres têm um canal aberto para os hospitais de câncer e qualquer coisa eu deixo o telefone da nossa coordenação, qualquer dúvida para essas mulheres entrarem em contato. Posso falar? Claro, pode. 31, né, Belo Horizonte, 3915-9871 ou 9869, 3915-9871 ou 9869. Pode falar com qualquer pessoa da equipe e que nós estaremos à disposição para tirar e esclarecermos as dúvidas existentes.